Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem abrir em Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 8. Glorificamos e exaltamos a Deus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do verso número 12. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Podeis se assentar? Glorificando, exaltando a Deus. Eu gostaria de ler mais um versículo. Em Mateus capítulo 5. Verso de número 43. O amor aos inimigos, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Estava ali sentado e me lembrando de alguns versículos que tem em Apocalipse, e me lembrando também que quando Moisés estava no deserto e Deus revela para ele como é o céu, e ele faz uma maquete para que eles pudessem fazer um tabernáculo para que Deus morasse junto com eles. Que ali o céu desceria, a nuvem de Deus desceria até eles e a presença manifesta de Deus estaria no meio do seu povo. Isso foi até o templo. Mas é interessante que eu me lembrando quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, e ali o véu do templo se rasgou, e quando o véu do templo se rasga, ele faz uma ligação entre nós, e não somente nós a Jesus, mas nós a Deus, ao próprio Deus. Ele religa, faz uma religação do homem que havia se perdido. É interessante que nós podemos ver como um menino que talhou um barquinho com todo carinho, cuidou, buscou, e ele fez ali um barquinho, e ele foi brincar com esse barco. Mas infelizmente esse barco foi por água abaixo, por rio abaixo, e ele se perdeu. E por um belo dia esse menino estava andando pela cidade, e ele viu esse barquinho em uma loja. E esse barquinho ele viu dentro dessa loja e foi falar com o comerciante falou, não, esse barquinho eu achei em tal lugar no rio, assim, assim, eu invernizei e coloquei ele aqui para venda. E o menino pediu ele de volta, ele falou, não, agora custa um preço, tem um valor. O menino saiu, barganhou alguns dinheiro que ele precisava para comprar aquele barquinho novamente, pegou aquele barquinho, comprou ele novamente, abraçou aquele barquinho e disse, você agora é 2 vezes meu.
É isso que aconteceu comigo e com você. Nós se perdemos no rio da vida, se perdemos do nosso dono, se perdemos daquele que era o nosso pai e é o nosso pai hoje. Nós se perdemos. Mas através de Jesus Ele nos trouxe de volta, Ele nos comprou, não com euro, não com dinheiro, não com real, não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis, mas com o seu próprio sangue. Ele nos comprou e disse: agora vocês são meus 2 vezes. Eu e você somos de Deus 2 vezes, porque nós nos se perdemos e Ele nos buscou novamente, para que nós sejamos o que? Filhos. Filhos de um pai. Mas é interessante que eu ali me lembrando, e a irmã estava aqui dizendo, e a gente vai naquela viagem, me lembrando no Apocalipse, ele está dizendo que há um lugar onde Deus habita, e esse véu foi rasgado, e agora nós temos livre acesso ao Pai, em adoração, em oração. Ele nos levou até os lugares celestiais. Mas eu ali sentado, eu me perguntei: será que eu adentrei esse lugar hoje? Será que hoje eu adorei a Deus? Será que hoje eu exaltei e bendizei a Deus? Porque nós podemos se apropriar disso. É algo tremendo que para muitas pessoas é algo insignificante, mas para mim e para você, que nossa adoração chegar até Deus, a nossa oração chegar até o Pai, não é privilégio para todos, mas para os filhos. Mas muitas vezes nós negligenciamos, não adentramos esse lugar que Jesus abriu com o seu próprio corpo moído na cruz do Calvário. E por que é que nós não aproveitamos essa oportunidade para nós adentrarmos do Santo dos Santos de Deus, em adoração, em exaltação, em oração a Deus? Nós podemos encher a sala do trono de adoração com incenso dos santos. Lá em Apocalipse capítulo 8 diz que o incensário estava cheio com as orações dos santos da terra, e levou até o Pai, e o Pai estava olhando aquelas orações. Mas às vezes nós negligenciamos. Por quê? Porque nós não vemos literalmente, mas nós vivemos por fé. Nós vivemos por uma fé viva que Deus colocou no nosso coração, e isso não vem de nós, o próprio Deus colocou no nosso coração essa fé. E às vezes nós negligenciamos tanto. Nós temos a fé, mas nós às vezes não temos a atitude de adentrar dentro do Santo dos Santos que Deus abriu através de Jesus Cristo. Por que é que nós negligenciamos isso? A adoração, a oração, a busca a Deus, a entender a sua vontade, a sua voz, o seu querer. Por que que às vezes nós negligenciamos isso? Por que que nós adentramos tão pouco nesse lugar santo dos santos? Por que que nós adoramos tão pouco? E Deus falava ao meu coração: eu quero uma igreja que adora. Eu quero uma igreja que exalta. Eu quero uma igreja que entra na minha presença com um incenso de adoração. Deus quer adoração. Um coração quebrantado. Deus quer adoração. Deus quer oração. Através, Ele nos comprou novamente. Mas é interessante que esse Espírito, tem muitos que não conseguem entender, nem compreender. Um certo homem chamado Nicodemos chegou até Jesus e disse: olha, bem sabemos que tu és mestre. Eu sei que o Senhor é mestre, e que vem da parte de Deus, e que nenhum desses sinais, prodígios, maravilhas que o Senhor faz, pode vir de outro senão de Deus. Eu entendo e compreendo tudo isso que o Senhor está fazendo, o Senhor é de Deus.
Mas é interessante que Jesus não responde, e aquela acalentação que Nicodemos quis dar ao coração de Jesus, ele não aceita. Ele diz: olha, Nicodemos, é necessário que o homem nasça do Espírito e da água. É necessário, Nicodemos, que não somente ser religioso, conhecer as Escrituras, não somente ter um conhecimento teológico, não somente ter a religiosidade, não somente conhecer, ter um aspecto, a teologia necessária de mim, porque ele sabia todas as coisas de Jesus. E os fariseus, os saduceus, os mestres da lei não conseguiam compreender isso. Homens que liam a palavra de Deus, que eram mestres, homens que sabiam versículo por versículo, até mesmo de decor. Mas chegava uma prostituta e dizia: tu és o Senhor, tu és o Cristo. Chegava um publicano e dizia: olha, eu me arrependo de todos os meus pecados. Chegava uma outra prostituta e dizia: olha, eu quero lavar os teus pés com meus próprios cabelos. Eles conseguiam aceitar a Cristo. Pessoas que às vezes não liam a palavra de Deus, mas que aceitavam a Cristo. Porque isso não é um entendimento intelectual, isso não é entendimento da nossa própria mente, é um entendimento que o Espírito Santo nos dá. O apóstolo Paulo chegou até uma mulher que fazia púrpura, e a Bíblia nos diz que Deus abriu o entendimento dela para entender quem é Jesus através de Paulo. Amados, eu não sei você, mas eu fico maravilhado com Deus ter aberto os nossos entendimentos. Tantas pessoas que não conseguem abrir o entendimento, não conseguem entender, compreender a palavra de Deus como um todo, para se nascer novamente. E Deus abriu o meu e o seu entendimento. Coisas que às vezes nós não conseguimos falar com palavras, a gente vai querer insistir com pessoas, falar com elas com palavras humanas às vezes, mas as pessoas não conseguem compreender, entender. Mas amados, Deus abriu o teu entendimento para entender o Evangelho, a palavra de Deus, e entender quem é Jesus Cristo na sua vida. Ele abriu o seu coração, Ele abriu a sua mente, a luz do entendimento foi aberta na sua mente, e Deus entrou dentro do seu coração. Amados, não sei se vocês ficam maravilhados com isso, mas às vezes eu me pego falando: Deus, que coisa linda o Senhor fazer no ser humano, comprar ele novamente, com o seu sangue carmesim. Mas é interessante, porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E eu fui ver essas coisas no original. E aqui, filhos, ele quer dizer um menininho, um recém-nascido, um bebê. Alguém que acabou de nascer. Abba, Pai. No costume deles, a criancinha fala: Abba, Pai, papá, papá. É como um recém-nascido. E às vezes nós somos como um recém-nascido, mas que nós devemos começar a conhecer mais a Cristo. Não podemos permanecer como crianças. Não podemos permanecer como inocentes na fé, ainda que nós nascemos de novo. Nós devemos crescer em conhecimento, graça, intimidade, adoração, exaltação a Deus. E por que eu li esse verso de número 5, 43 e 45 de Mateus capítulo 5? Amai os vossos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Amados, o reino de Deus não é fácil. Porque no Antigo Testamento, para assassinar uma pessoa, nós pegaríamos uma pedra e assassinava ela literalmente. Mas no Novo Testamento, Jesus está dizendo que se nós mesmos pensarmos que nós matamos essa pessoa, nós já matamos ela espiritualmente. No Antigo Testamento, se nós deitássemos com uma mulher de outra pessoa, nós cometíamos adultério. Mas no Novo Testamento, se nós deitarmos somente com aquela mulher, ou com aquele homem, no nosso próprio pensamento, nós já adulteramos. Deus veio apertar mais o negócio. Jesus veio apertar mais. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. É uma obra do Espírito Santo nós nascermos novamente. É uma obra do Espírito Santo. É pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém venha se gloriar das suas obras. Ninguém pode se gloriar das obras de um novo nascimento. É Deus quem produz isso em nós, de uma maneira que nós não conseguimos entender e nem compreender. Nós não sabemos qual o critério que Deus tem, mas Ele abriu o seu entendimento. Ele te fez uma nova criatura, você nasceu de novo, você teve um novo entendimento, um novo recomeço. É por isso que os fariseus, os saduceus, eles não conseguiam entender esse recomeço. É por isso que os publicanos conseguiam pegar e agarravam aquela oportunidade tremendamente, porque era um recomeço. A pessoa se quebranta, e ela já não quer mais aquela vida de pecado, porque já está entulhando o coração dela. Já está entulhando o coração dela. E quando ela chega perto de Jesus, Ele convence do pecado, do juízo e da justiça, e quebranta o coração. E é isso que Deus quer de nós, um coração quebrantado perto dEle, e Ele abre o nosso entendimento. Mas os homens que eram letrados, os homens que eram mestres da lei, não conseguiam entender por quê. Porque eles não queriam um recomeço, eles queriam um remendo. Eles não queriam um recomeço, começar tudo de novo, se humilhar. Eles não queriam perder as cadeiras. Eles não queriam perder os lugares altos. Eles não queriam se humilhar perante Deus. Mas aqui, em Mateus capítulo 5, diz que é mérito, para que vocês venham a ser filhos do Pai. E aí eu fui procurar no original, está querendo dizer que é filhos maduros. Pessoas maduras na fé. Porque vai chegar um momento em que você vai ser perseguido, e Jesus vai falar, é para você amadurecer. Vai chegar um momento em que as pessoas vão, às vezes, maldizer você, a palavra está dizendo, e aí Ele quer ver se nós vamos bem dizer essa pessoa. Porque nós nascemos de novo, mas Ele quer que nós venhamos a amadurecer na fé. Ele não quer que nós venhamos a ficar somente engatinhando na fé. Isso é no literal. É quando nós saímos da porta para fora. E Jesus vai permitir as pessoas maldizer da gente. Vai permitir algumas perseguições para que nós venhamos a crescer em estatura. As musculaturas espirituais nossas têm que avolumar. É o próprio Deus permitindo para que nós venhamos o que é amadurecer na fé. E às vezes nós não conseguimos compreender e entender o que é que está acontecendo a um primeiro momento. Mas Ele quer fazer com que nós venhamos a abrir mais o nosso próprio entendimento. Vai abrindo mais o entendimento. E nós vamos entendendo que é Deus produzindo algo maduro no nosso coração. Porque Ele tem algo grande para nós.
algo grande. Ele está nos treinando para que quando nós venhamos a palpar, segurar, se apropriar da promessa, ela não se sair das nossas mãos. Mas às vezes nós não compreendemos, não entendemos e voltamos para trás. Porque a semente é jogada em vários tipos de solo, no meio do caminho, em solo que tem pedregais, pedras, em solo que tem espinhos. Ele procura uma boa terra, que insistindo produz vários frutos. É insistindo. A Bíblia vai nos dizer que por causa da palavra nós seríamos perseguidos. Quando Jesus entrega uma palavra, uma promessa para você, nós vamos automaticamente ser perseguidos em alguma área. Então nós devemos começar a entender, a abrir a luz do nosso entendimento. Mas como é que nós conseguimos abrir, quanto mais o nosso entendimento? Orando, buscando em Deus. Ele vai abrindo o nosso entendimento. Mas às vezes nós negligenciamos isso. E ao invés de nós quebrantarmos cada vez mais que é isso que Deus quer, é isso que Jesus está fazendo, é isso que Jesus está produzindo, às vezes nós endurecemos cada vez mais o coração. E aonde é que vai produzir isso? Nós acabamos voltando para trás, porque o espinho sufoca. Quando cai numa terra cheia de pedras, rapidamente ele cresce, mas o sol vem e queima, porque não tem raízes profundas. E aí nós começamos tudo de novo. Porque Jesus não vai desistir. Ele não vai desistir de você. E a promessa que Ele fez para você foi a mesma. Não fica mudando a todo instante, a todo momento. Jesus não é como nós que ficamos mudando a promessa. Nós que às vezes não conseguimos compreender, porque os seus caminhos são os maiores. Os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. Então não volta para trás. Insiste, persiste, continua. Busca em Deus. Começa a pedir: Deus, abre o meu entendimento. O que é que o Senhor está fazendo? Eu não estou entendendo nada. Mas eu vou ficar do seu lado. Pedro não estava conseguindo entender nada. Jesus estava dizendo: olha, você vai comer da minha carne, beber do meu sangue. Que coisa esquisita que é essa? Mas eu não saio do lado do Senhor. Quem é que tem palavras de vida eterna? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Quando você não entender, quando você não compreender nada de que Deus está fazendo, somente se agarra na palavra que Deus falou ao seu coração. Somente se agarra. Eu não sei você, mas às vezes nós devemos estar lá na nossa casa, abraça o travesseiro e finge que aquilo é a palavra de Deus. Deus, essa aqui foi a palavra que o Senhor me falou. Essa daqui foi a palavra que o Senhor me falou, e eu não vou deixar ela escapar das minhas mãos. Não endureça o coração para Deus. É Deus permitindo algumas coisas, para que nós venhamos a abrir cada vez mais o nosso entendimento, para que quando a promessa estivermos apropriado dela, nós vamos dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Deus faz, Ele não fica mudando a promessa a todo instante. Conheço pessoas que às vezes vêm pedir algum conselho, alguma coisa, e ela vem explicando. Eu falo: olha, mas e nesse ponto aqui? Realmente eu voltei para trás. Falei: mas então como é que Jesus mudou a promessa? Jesus não mudou, Ele somente está começando de novo, porque você não foi aprovado, e Jesus está começando de novo. E às vezes nós não entendemos e não compreendemos. Quantas pessoas vai para o mundo porque não conseguiu entender as
perseguições, não conseguiam entender aquilo que às vezes sufoca o nosso coração, mas que nós venhamos a buscar em Deus, a se humilhar em Deus, a se quebrantar em Deus, Deus vai começar a abrir o nosso entendimento. Então que nós sejamos homens e mulheres maduros, porque Deus quer uma igreja madura. Nós não falamos mais Abba Pai, papá, papá, não. Porque a criança quer o quê? A criança ama a mãe? Não, a criança ama o peito. Desculpa falar, mas a criança não ama a mãe. A criança ama o quê? O peito. Porque todo instante ela quer leite, 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 leite. E aí quando nós crescemos, o que nós fazemos para os nossos pais? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Entendeu a diferença de uma criança para um homem adulto? Para uma mulher adulta? Independente da nossa idade. Independente da nossa idade. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Ainda que Ele vai derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Vai chegar um momento em que nós vamos compreender aquilo que Jesus disse, que quem se preocupa com comida e com bebida são os pagãos. E às vezes tem um amontoado de pessoas pedindo comida e bebida. E Jesus disse que aquele que se preocupa com isso são os pagãos. Está na palavra. A palavra que diz. Porque quando nós crescemos, nós já tivemos uma experiência com o Pai, que Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar. O que era o deserto? O que era o deserto? Maná descia do céu e a água brotava da rocha. Mas quando eles apropriaram da terra de Canaã, da promessa, parou. Eles mesmos teriam que plantar, eles mesmos teriam que colher, e Deus daria a chuva no tempo certo. Eles eram o quê? Bebês. Mas chega um momento em que Jesus fala, não, agora vocês mesmos vão plantar, vocês mesmos vão colher. Vocês agora vão ter que trabalhar. Vocês agora vão entender o que eu quero de vocês. Avançar sobre a terra prometida. Porque esse povo que está aqui, faz 430 anos que esse povo está aqui, pecando contra mim. Abraão disse para Abraão, Abraão, eu vou deixar esse povo 430 anos, para que vocês venham a chegar na terra de Canaã, e agora vocês vão começar a trabalhar para mim. Ainda que eu não vou deixar faltar nada, ainda que vai ser eu que vou avançando, mas vocês vão fazendo a obra minha. A minha obra são vocês que vão fazer. Porque fé sem obra é o quê? Morta. E às vezes nós estamos tão preocupados com comida, com bebida, com roupa. Não, amados. Aqui já tem pessoas experientes que sabem que Deus não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar, porque Ele é o quê? Seu Pai. Ele é o seu Pai. E num momento, tem pessoas que crescem e pedem para o Pai, e o Pai o quê? Quando tem condições dá. E o nosso Pai é o quê? Dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar faltar em nenhum momento. Nós devemos o quê? Perguntar, Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Sadraque, Mesaque e Abednego tramaram contra eles. E quando foi para ele entrar dentro da fornalha ardente, 7 vezes aquecida, o que eles disseram? Eu não me importo mais com a minha vida, mas eu não vou me prostrar diante desses deuses. Eu não me prostro.
Porque vai chegar um momento em que Deus vai nos provar dessa forma, amados. Vai chegar um momento em que Deus vai nos provar dessa forma. Porque como é que alguém viu aqueles meninos não se dobrando? Porque eles estavam no público. Então vai chegar um momento em que vai se mostrar se nós somos ainda bebês ou maduros na fé. Não podemos mais brincar. Não tem mais como brincar. Deus já tem falado que vai se estreitar cada vez mais. E é interessante que esses meninos era só se dobrar diante de deuses. Que se fosse falar para outras pessoas, falava, por que você não se dobrou? Mas Deus falou no coração, não adorarás somente o Senhor teu Deus. Não vai adorar outros deuses. E é tão interessante que Ele vem sutilmente aos nossos corações. Sutilmente aos nossos corações, que se nós não tivermos o discernimento bem apurado, amados, nós acabamos caindo. Nós acabamos se prostrando sem saber que nós se prostramos. Mas nós devemos cada vez mais termos intimidades, cada vez mais nós devemos ser maduros na fé, para entender que a palavra dele entra dentro do nosso coração, e o Espírito intercede por nós. E o Espírito vai nos avisando, vai nos alertando, a palavra dele vai nos iluminando. Porque ele é sutil, ele é bem sutil. E aos poucos, às vezes nós vamos dobrando um joelho, vai dobrando outro joelho. Mas Deus quer que nós venhamos a ser maduros na fé e falar, não me importo se vai me jogar na fornalha. Eu não me importo mais. Daniel nas covas dos leões. Avisaram a ele, mas ele não se importou. Ele abriu a janela e disse, eu vou orar ao meu Deus. Ele poderia fechar a janela. Mas amados, chega um momento em que Deus quer que nós venhamos o que? É confiar plenamente nele. E Deus vai nos provar se nós estamos confiando totalmente nele. Totalmente nele, que ele não quer que nosso coração venha a estar dividido. Ele não quer que nossos corações venham a estar divididos. Somente confiando nele, plenamente nele, ainda que nós não venhamos a estar entendendo para onde é que ele está nos levando. Mas o nosso coração tem que estar confiante em toda e qualquer circunstância. Porque se as pessoas vierem falar palavras negativas ao nosso ouvido, ao nosso coração, que não vai acontecer, não vai dar, não vai fazer, a promessa não vai chegar, vai adiantar nós estarmos aqui adorando, exaltando a Deus? O nosso coração está duvidoso. E todo aquele que está duvidoso é como uma folha seca jogada para lá e para cá. E não vai receber nada de quem? Do Senhor. Então o homem tem que estar o quê? Convicto. E no mundo espiritual, eles conseguem ver se o homem está convicto ou não. Porque quando você está convicto, presta bem atenção que quanto mais nós estamos convictos, mais palavras negativas vêm para nós. Para tentar nos quê? Parar. Porque o mundo espiritual nós não conseguimos ver. Mas o inimigo vê. Muito melhor do que nós. E ele vem com seus ataques para tentar nos persuadir, fazer com que nós venhamos a parar. Usando pessoas, usando situações, consequências, circunstâncias. Mas nós devemos continuar, persistir naquilo que Deus falou, se agarrar na almofada e dizer, Deus, o Senhor vai fazer, porque foi o Senhor que prometeu. Eu não vou desistir, eu não vou deixar para trás, eu não vou voltar para trás. Nós continuamos naquilo que Deus falou no nosso coração, nós nos agarramos com a promessa,
Porque quando nós nos agarramos à promessa de Deus, nós somos o quê? Justificados pela fé. Assim como Abraão foi. Assim como Abraão foi. Ele foi justificado pela fé quando ele disse: eu acredito, eu creio que das minhas entranhas pode vir uma nação. Eu creio piamente, eu acredito. Eu vou crer contra a esperança. Que algo estranho. Contra a esperança ele creu. Porque humanamente dizendo, ele não tinha mais condições nenhuma, nem ele e nem a esposa. Mas ele creu o quê? Contra uma esperança. Sabe o que Deus falou no meu coração? Porque humanamente dizendo, ele não tinha mais esperança, mas ele creu em Deus. Humanamente dizendo, ele não tinha mais esperança, mas ele creu em Deus. A mente dele já estava dizendo não. O coração dele já estava dizendo não. Mas ele creu na palavra de Deus. Porque o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas às vezes, uma palavra que o inimigo solta, uma seta, um dardo inflamado, às vezes nós acabamos desistindo, parando, ou até mesmo duvidando. Não, amados, nós devemos ser como homens que convictos, homens que nós temos somente um caminho, que não vai desistir daquilo que Deus falou ao nosso coração, que é isso que Deus vai usar para que nós venhamos a ser aperfeiçoados à imagem de Jesus. É um caminho, não é somente a promessa, se apropriar, Deus te exaltar, Deus te levantar. É algo muito maior que às vezes nós não conseguimos entender, nem compreender com a nossa mente humana, nem com palavras. Mas Deus está usando todo esse caminho, todo esse percurso de situações, de circunstâncias contrárias, para que nós venhamos a se parecer cada vez mais com Jesus. É esse o caminho, não tem outro. Então o homem vai viver pela fé aquilo que está vendo Jesus fazer. Por que Pedro pegou e andou sobre as águas? Porque alguns capítulos antes ele ouviu Jesus falar assim: olha, eu faço tudo o que eu vejo meu Pai fazer. Eu faço tudo o que eu vejo meu Pai fazer, Jesus falou. E passou algumas horas, ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele se lembrou daquilo. Senhor, se és tu, faz com que eu venha estar andando sobre as águas. Vem. Ele só andou sobre as águas porque ele viu Jesus fazer. Então nós não usamos o nome de Jesus como uma mandinga, como outra coisa, não. Nós fazemos em nome de Jesus quando nós vemos Jesus fazer. Nós não colocamos Jesus na parede e dizemos: não, Jesus, se o Senhor não fazer, não. Nós vemos Jesus fazer, e Ele tem coisas, sinais, prodígios, maravilhas para a nossa vida, mas que nós devemos ver Ele fazer. É por isso que é muito importante nós entrarmos na sala do trono, para que nós venhamos a ver Ele fazer, para que nós venhamos a fazer junto. É isso, viver pela fé. Aí às vezes nós não entramos, não buscamos, e fazemos o quê? Sem ver. Fazemos sem ver, porque o homem, ele é adotado, ele quer construir algo, mas é muito importante onde nós estamos construindo, porque Jesus disse assim: olha, vocês devem construir sobre a rocha. Então nós devemos procurar onde é que está essa rocha, para que nós venhamos a construir sobre ela, edificar sobre ela. Então é muito importante aonde nós estamos construindo. O onde, qualquer coisa na nossa vida, qualquer lugar, nós devemos
estar sempre atentos à vontade de Deus. Deus quer que nós venhamos a ser filhos maduros, ainda mais nesses últimos tempos. Paulo e Silas não deixaram de louvar. Paulo, mais ou menos, uns 15 anos de evangelho. Um homem que já era estudado no Antigo Testamento. Um homem que já entendia a palavra de Deus. Um homem que já tinha tido um encontro com Jesus, visto Jesus. Depois de mais ou menos 15 anos lendo a palavra, revendo, relendo, tendo uma nova experiência com Deus, eles chamaram ele como missionário. E ele é levado para as nações. Mas chega um tempo em que ele foi o quê? Preso. E ele começou o quê? A louvar. Se fosse eu e você, o que é que nós estaríamos fazendo? Se fosse um bebê espiritual, o que é que estaria fazendo? Se não fosse um homem maduro na fé, independente da idade, ele estaria murmurando, reclamando, dizendo que não ia mais ser o quê? Missionário. Mas Deus trabalhou todo esse tempo com ele, para que ele viesse a amadurecer na fé, e entender e compreender que vale a pena levar chicotada, vale a pena levar bufetada por Jesus. Pedro também foi preso, e disseram, foi lá, chicotearam ele, ele disse assim, olha, saíram alegres, dizendo, olha, como é bom sofrer por Cristo, nós não somos nem dignos. Ele estava sorrindo, alegre, contente. Amados, eu não sei se nós vamos chegar numa maturidade dessa espiritual, mas no final dos tempos vai voltar. A perseguição vai ser mais ferrenha ainda, e não está demorando. E Jesus quer uma igreja madura, que entenda e compreenda que a perseguição é para nos amadurecer, porque Ele quer uma igreja madura. Eu vejo alguns homens falando que o último avivamento é no Brasil, ou que a última ponta do iceberg do avivamento vai ser no continente. Estudando, olhando, vendo, dá para se entender que seja. Mas nós não podemos ser uma igreja contaminada. E Jesus vai peneirar. Jesus vai peneirar. Porque Ele não quer uma igreja contaminada. Avivamento, para que nós venhamos a levar essa palavra para outras nações, pura, verdadeira, como ouro. Nós devemos estar amadurecidos na fé. Nós venhamos a entender tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida particular, nesse caminho, nessa caminhada onde Jesus está nos levando. Que nós não sejamos mais bebês que gostam somente da mãe por causa do leite. Chora quando precisa do leite. Chora quando quer um doce. Chora quando quer almoçar, chora quando quer jantar. Mas que nós venhamos e falar, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos? Nós devemos amadurecer. Dizer, Deus, eis-me aqui. Qual é a sua vontade para a minha vida? Isso não estou querendo dizer que é para você vir pregar, louvar, não. Porque muitas das vezes é interessante. Um homem, eu vi um vídeo de um homem falando, olha, um rapaz que tinha 1000 igrejas chegou até diante de Deus e disse, olha, eu tive 1000 igrejas, muitos membros, e chegou até diante de Deus e disse, olha, você está salvo, mas você não foi chamado para isso, você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser empresário. E chegou uma mãe de família e disse, olha, eu tinha 3 filhos. E eu cuidei deles, eu eduquei eles na palavra do Senhor, eu orava por eles, mas eu não fiz muita coisa para o Senhor.
E Deus falou, foi para isso mesmo que eu te chamei. Eu te chamei para você cuidar desses 3 filhos, educar eles na palavra de Deus, educar eles sendo homens e mulheres de Deus. Você está vendo como é que nós temos, às vezes, uma mentalidade de grandeza ou diminuir? Quando eu digo que nós venhamos a fazer o propósito de Deus, não interessa se é grande aos olhos dos homens, ou se é pequeno aos olhos dos homens, mas que seja grande diante de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Nós vamos entender e compreender qual é a vontade de Deus, e nós vamos fazer com afinco aquilo, buscar em Deus para que nós, com a mãe de família, venha estar orando continuamente para esse filho, que às vezes vai ser ele que vai ser um grande avivalista, mas que nós venhamos a entender a vontade de Deus, compreender totalmente a vontade do Senhor. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que também as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui ele está dizendo dos filhos de Deus, daqueles que são maduros na fé. A Bíblia está dizendo que a natureza geme, esperando os filhos maduros de Deus se manifestar. É interessante que eu fui ver isso, os filhos maduros, porque os filhos bebês já estão aí, já nasceram, mas somente falam Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Querem somente o leite, mas Deus quer que nós venhamos ao quê? A manifestar o dom maduro de Deus, a manifestar os filhos maduros de Deus, para que nós venhamos a ser o quê? Sal e luz, como já foi dito aqui esta noite. Como é que nós vamos ser sal e luz na nossa casa, no nosso serviço, no nosso trabalho, em qualquer lugar, se nós ainda somos crianças, bebês? Porque o bebê não aguenta pressão. O bebê não aguenta pressão. Ele volta para trás, ele começa a chorar. Mas quando ele é um homem maduro na fé, ele aguenta a pressão. E ele bendiz aquele que maldiz. Aquele que está te perseguindo, ele ora por ele. Que coisa difícil que Jesus nos disse. Mas amadurecendo, nós vamos mudando o nosso coração, e nós começamos a entender a vontade de Deus, a saber que aquelas pessoas não estão entendendo, a saber que aquelas pessoas estão perseguindo somente porque são usadas, mas que nós começamos a entender e compreender, que nós amadurecemos, que nós começamos a orar por aqueles que perseguem a nós, a bendizer aqueles que maldizem. Nós começamos a amadurecer na fé, que nós venhamos a compreender melhor essa mensagem, que nós venhamos a entender melhor a palavra de Deus, porque não é fácil, é um mandamento de Deus, para que nós venhamos a entrar nesse reino. Nós vamos começar a compreender que as pessoas podem nos perseguir, podem nos maldizer, mas que nós vamos abençoar elas, porque vai chegar um momento que as brasas de Deus vai estar sobre a cabeça delas, e elas vão compreender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eles vão perseguir, não tem como, mas vai chegar um momento em que eles vão ver Deus na sua vida, eles vão ver que sal há na sua vida, que luz há na sua vida. E eles vão ter que admitir que você é de Deus, é um filho de Deus. Mas às vezes, nós voltamos para trás e não compreendemos aquilo que Deus está falando e fazendo ao nosso coração. E aí nós não conseguimos se apropriar da promessa de Deus,
Porque a todo instante que Deus vai começando a treinar nós voltamos para trás. A todo instante que Deus está começando a treinar nós voltamos para trás. Porque a nossa carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Um bebê não consegue ser guiado pelo Espírito de Deus. Um bebê nunca vai compreender aquilo que Deus está fazendo. Mas um que é maduro, que na palavra no original é ruiós, ele vai começar a compreender aquilo que Deus está fazendo ao seu coração. Ele vai começar a compreender que Deus, na verdade, está treinando, assim como Davi foi treinado para ser rei. A todo instante, ele tinha uma convicção no seu coração, que ele seria rei. E por isso que ele não desistiu. Não somente porque ele queria ser rei, não. Mas porque ele queria ser um adorador. Mas porque ele queria fazer, não somente ter a fé, mas fé com obras para Deus. Para aquilo que ele foi chamado, para aquilo que ele foi criado. Para esse barquinho que foi talhado. Para esse barquinho que foi comprado novamente por Deus. E dizer, você é meu 2 vezes agora, para fazer a minha vontade, o meu querer. Você não vive mais, mas eu vivo em você. Às vezes nós devemos compreender isso literalmente no nosso coração. Porque quando nós não vivemos mais, nós entendemos, todo instante o Espírito de Deus fala ao nosso coração e diz, isso não é a minha vontade para a sua vida. E aí nós falamos, olha Deus, me perdoe. Me volta de volta para o caminho, a ser guiado pela sua vontade, ser guiado pelo seu querer, a ser guiado por aquilo que o Senhor quer de nós. Nós devemos ter essa compreensão da parte de Deus. Se coloquemos de pé, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificamos, exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Papai querido. Nós oramos, nós erguemos as nossas mãos sem ira e sem contenda, meu Senhor da glória, para orar, Papai querido, por essa nação. Nós oramos, ó Pai querido, pelas autoridades constituídas dessa nação, ó meu Senhor da glória. Que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado, que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, iluminar a luz do nosso entendimento, meu Senhor da glória, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, meu Senhor da glória, quando o inimigo, Papai querido, que estão, meu Senhor da glória, nos lugares celestiais, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor manda sempre um anjo, meu Senhor, socorrer-nos, ó Pai querido. Então, Deus eterno, Deus todo-poderoso, que nós possamos, ó Pai querido, cada vez mais amadurecermos, ó Pai, na fé que nós temos no Senhor, nesta fé, Papai querido, que o Senhor nos emprestou nesta terra, ó Pai querido, que nós possamos exercer, meu Senhor da glória, e que as pessoas possam ver, meu Deus e meu Pai, o Teu nome sendo glorificado, o Teu nome sendo exaltado e a Tua igreja avançando, meu Senhor, mas avançando, Papai querido, uma igreja amadurecida, uma igreja, Papai querido, que entende, que compreende que o Senhor é um Pai zeloso, um Pai que cuida, meu Deus e meu Pai. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos, ó Pai, guiados pelo Espírito Santo, porque todos aqueles que são guiados pelo Teu Espírito são os Teus filhos, ó Pai, meu Deus, mas
o Senhor venha amadurecer o nosso coração, venha amadurecer a nossa fé, meu Deus e meu Pai. Deus eterno, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, meu Deus, que o Senhor comprou, meu Deus e meu Pai, com o teu sangue carmesim, e nós sabemos que nós somos mais do que vitoriosos, meu Deus, nada pode nos separar do amor que nós temos, ó Pai querido, em Ti, nem a altura, nem a profundidade, meu Deus, nem a nudez, nem a espada, nada pode separar, Deus eterno. Então, em nome de Jesus, ó Pai, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta a nossa fé, papai querido, porque nós sabemos, ó Pai querido, que o caminho vai se estreitar. Meu Deus, então em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, estar, meu Deus e meu Pai, nesta peneira, ó Pai, em cima, Pai, não caindo embaixo, mas nós que sejamos, ó Pai querido, os escolhidos, que o Senhor possa, papai querido, abraçar e dizer que nós somos os teus filhos, que o Senhor comprou-nos, ó Pai, 2 vezes mais, e o teu nome sendo glorificado. As palmas louvam ao Senhor.